A suspensão das provas do concurso da Polícia Rodoviária Federal foi confirmada ontem por uma decisão judicial, uma decisão liminar, conforme eu comentei mais cedo com vocês, e muitas pessoas me procuraram perguntando se eu acredito que esta decisão será mantida, se eu pretendo realizar esta prova e também se há alguma previsão para a realização das provas. Então, neste vídeo, eu quero conversar um pouco com vocês sobre esses assuntos. Para quem está chegando agora ao canal, seja bem-vindo. Meu nome é Natália. Antes de falar sobre a suspensão das provas, eu gostaria de lembrar você de fazer a sua inscrição aqui no canal, porque toda semana eu compartilho aqui materiais gratuitos em PDF para concurseiros e eu comento estes materiais em vídeo. Então não deixem de se inscrever e de ativar as notificações. Mas vamos começar falando sobre esta decisão que suspendeu a realização das provas. Sim, se trata de uma decisão liminar, portanto, esta decisão pode vir a ser cassada ao longo da semana. Mas, pessoal, na minha opinião, de uma forma ou de outra, a suspensão das provas será mantida. E por que eu digo isto? Eu digo isto porque existem outras ações judiciais tramitando e eu acredito que nós teremos outras decisões neste mesmo sentido até o final da semana. Portanto, na minha opinião, se a suspensão não for mantida por esta liminar, ela será mantida por estas outras decisões que irão sair ao longo da semana. Sendo assim, eu acredito sim na manutenção da suspensão da realização das provas. Em relação à possível data para a realização das provas, infelizmente, neste momento não há como prever uma possível data. E por que eu digo isto? Porque esta suspensão, ela se deu judicialmente e o judiciário, ele só analisa questões de legalidade, né? Ele não pode remarcar a data da prova, isso deve ser feito pela Polícia Rodoviária Federal. Sendo assim, pessoal, se mantendo esta decisão, então eu acredito que nos próximos dias a Polícia Rodoviária Federal deverá, então, comunicar, né, um novo cronograma com a nova data prevista para a realização das provas. E eu só espero que eles não se precipitem e desta vez haja um tempo razoável até a próxima data prevista para a realização das provas. E este tempo se faz necessário porque é necessário um período que viabilize o andamento do Plano Nacional de Vacinação e, portanto, viabilize a melhora no cenário da pandemia. Se isto não acontecer, é muito provável que daqui a um tempo a gente esteja novamente diante desta novela, deste cenário que é muito prejudicial aos concurseiros, porque gera muita insegurança, gera ansiedade, e eu falo isto como concurseira, como candidata, porque, como vocês sabem, eu pretendo fazer esta prova, eu fiz a minha inscrição e eu estou estudando. Mas é claro que se a prova acontecer neste final de semana, diante deste cenário da pandemia, eu não farei a prova por todas estas circunstâncias que eu já comentei com vocês, que eu venho comentando com vocês ao longo dos dias, né? Porque este concurso, ele não é o concurso da minha vida, e aqui eu digo literalmente porque, na minha opinião, ir fazer a prova diante deste cenário da pandemia é a prova da vida, né? Mas brincadeiras à parte, pessoal, eu não faria a prova neste momento porque, para mim, a minha saúde está em primeiro lugar e, na minha opinião, né, diante de todos estes números que a gente acompanha com pessoas aguardando leitos de UTI, então o cenário não é favorável e eu não colocaria a minha saúde e a saúde de pessoas que estão próximas a mim em risco. Inclusive, eu acredito que existam muitos concurseiros nesta mesma situação e eu acredito que se a prova ocorrer neste final de semana, então o índice de abstenções será altíssimo, como aconteceu, né, no concurso do IBGE, que ocorreu neste último final de semana, que teve um índice bem alto de abstenções. Inclusive, pessoal, fazendo só uma observação rapidinha em relação ao concurso do IBGE, foi comentado que estava bem organizado, que não teve aglomeração, né? Mas eu gostaria apenas de destacar que sim, em alguns locais de prova, pelo que eu fiquei sabendo, estava bem organizado e não teve aglomeração, mas não dá para generalizar esta informação, já que há informações de que em outros locais de prova teve sim aglomeração e inclusive há registros circulando na internet. Mas para concluir
Na minha opinião, a realização das provas neste momento coloca os candidatos em uma situação muito difícil, porque os candidatos ficam obrigados a escolher entre o concurso da sua vida, né, o concurso dos seus sonhos, porque esta prova é sim o sonho de muitos candidatos, candidatos estes que vêm se preparando há meses e terão então de decidir, de escolher entre realizar a prova dos seus sonhos ou colocar em risco a sua saúde, porque muitos destes candidatos podem pertencer a grupos de risco, ou então, pessoal, colocar em risco a saúde de pessoas próximas a eles. Uma situação bem complicada, na minha opinião, mas era isto que eu gostaria de comentar com vocês. Como vocês sabem, eu sempre deixo a minha opinião bem clara e vamos aguardar, né, o decorrer da semana. Se houver novas informações, novas notícias, eu vou comentando aqui com vocês, então não deixem de se inscrever no canal. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo e, pessoal, não deixem de estudar. E bons estudos!